eu já mudei muito a minha postura, mas ele continua bêbado todos os sábados com a família. Eu lamento por isso. É frustrante, é angustiante. Eu acredito que não está sendo fácil para ti. Às vezes, quando a gente está muito mal, está muito estressado, a gente tem muita dificuldade de enxergar aquilo que está na nossa cara. E a nossa cabeça começa a contar historinhas para nós mesmos, para que a gente se sinta melhor. E é por isso que eu vou te dizer uma coisa. Quando você me diz que você já mudou muito a sua postura, mas ele qualquer coisa, a gente às vezes quer tanto uma coisa que a gente não leva em consideração o trabalho que é necessário para que aquilo aconteça. E a gente acaba achando que a gente fez todo o trabalho que era necessário, mas o resultado ele não mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje, que é da série Pergunta pro Vitor, é um tipo de vídeo em que eu faço transmissões ao vivo no Facebook, YouTube e Instagram, sextas-feiras à tarde geralmente. E aí eu disponibilizo depois a gravação para você assistir, porque eu acredito que quando as pessoas trazem perguntas e eu respondo elas, eu respondo de uma forma um pouco mais elaborada para entender o raciocínio, eu acredito que isso pode te ajudar também a entender como você também pode fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, mesmo que você não tenha enviado as suas perguntas, porque esse acaba sendo um conteúdo que alguma coisa certamente vai agregar para você também. E me avisa, por gentileza, se você gostar desse vídeo, me conta aí nos comentários, assim você me ajuda a produzir o melhor tipo de conteúdo que seja mais útil e mais interessante para você. Tá bom? Então eu vou começar com as perguntas que o pessoal está fazendo aqui. É o seguinte. Ó, a Luane, ó, a pergunta da Luane. É a seguinte, tá? Ela diz o seguinte, não é bem uma pergunta, mas eu acho que ela tem por trás um questionamento que muita gente se faz, né? Muita gente faz esse questionamento e se sente mal como ela está se sentindo agora, né? Ela diz o seguinte, doutor, eu já mudei muito a minha postura, mas ele continua bêbado, sexta, em distribuidora e todos os sábados com a família. Ele fica lá. E eu volto só. Me sinto mal e ansiosa. Luane, eu lamento por isso. É frustrante, é angustiante. Eu acredito que não está sendo fácil para ti. Por acreditar nisso e por respeitar isso, eu vou te dar uma resposta que talvez ela seja um pouco desagradável, mas ao mesmo tempo eu acredito que você vai compreender isso. E às vezes, quando a gente está muito mal, está muito estressado, a gente tem muita dificuldade de enxergar aquilo que está na nossa cara. E a nossa cabeça começa a contar historinhas para nós mesmos, para que a gente se sinta melhor. Né? Porque, afinal de contas, a gente está sofrendo, a gente quer se sentir melhor. Então a nossa mente, se a gente não toma cuidado, ela começa a levar a gente para compreensões do mundo que não nos ajudam, mas pelo contrário, elas nos travam. E é por isso que eu vou te dizer uma coisa. Quando você me diz que você já mudou muito a sua postura, mas ele qualquer coisa, você me lembra um paciente que eu atendi há muitos anos atrás, um adolescente, não era relacionado ao alcoolismo, mas ele me dizia o seguinte, ô doutor Vitor, eu tô muito chateado. Por que você tá chateado, fulano? E ele, porque eu fui muito mal numa prova da faculdade. Bom, mas me conta, por que você tá chateado? Sabe por quê, Vitor? Eu estudei muito. Eu estudei demais. E como é que eu vou ir mal se eu estudei muito? Se eu já fiz a minha parte? Como é que eu não vou tirar 10 na prova se eu já fiz a minha parte? E aí eu perguntei pra ele, é mesmo? E como é que as outras pessoas foram na prova? Isso que é o pior, doutor Vitor. Muita gente tirou 10. Né? Outras pessoas também foram mal, mas estudaram menos do que eu, ou não estudaram, não sei. Eu sei que eu estudei muito. Eu perguntei, certo, mas vamos ver aí, como é que você estudou, quanto tempo você estudou, como é que foi a tua rotina de estudo? Ele falou, Vitor, eu fui em quase todas as aulas e tudo bem, não tem como estudar todo dia, não tem como estudar com muita antecedência, né, doutor? Sabe como é que eu não gosto de ficar estudando muito cedo. Então, no dia anterior da prova, eu estudei muito. Eu estudei das 6 às 8 da noite. 6 da tarde até as 8 da noite.
Mas eu estudei mesmo. Sentei, peguei o livro, vi todos os resumos dos meus colegas, porque não fui eu que fiz as anotações, né? Eu não gosto de anotar durante as aulas. E aí... Pois é, né? Você vê, e qualquer ser humano pode passar por isso, se não estiver atento a si mesmo. A gente às vezes quer tanto uma coisa que a gente não leva em consideração o trabalho que é necessário para que aquilo aconteça. E a gente acaba achando que a gente fez todo o trabalho que era necessário, mas o resultado ele não mente. Se a gente não está tendo o resultado que a gente quer, é muito provável que a gente não está fazendo tudo o que precisa ser feito. E tá bom, tá bem, né? A gente pode fazer. É possível que a gente faça, mas talvez o nosso termômetro do que a gente precisa fazer não está calibrado. Talvez a nossa expectativa do esforço que eu preciso para conseguir um objetivo ele não está calibrado. E isso gera muita frustração, muito sofrimento, muita ansiedade. E faz a gente perder o parâmetro do que é preciso ser feito na vida, né, em várias áreas. Porque se a gente for olhar como é que funciona a motivação humana, e tem alguns estudos muito interessantes sobre isso, que mostram que, por exemplo, a dopamina, né, que é um neurotransmissor, é uma substância que tem no cérebro, que ela já foi muito associada à paixão, ao prazer, mas parece que na verdade mesmo, o que essa substância faz? Ela é medir a recompensa, ela é relacionada à motivação. Por exemplo, você não vai na academia, por exemplo, se você não tiver uma ideia, uma expectativa de que aquilo vá te trazer benefícios reais, concretos e agradáveis. Porque a gente não faz muita coisa na vida se a gente não tem, ou nada praticamente, se a gente não tem na nossa mente uma expectativa, uma previsão, mesmo que não seja muito consciente, de que aquele comportamento vai ser positivo. Você toma banho porque você tem benefícios reais, concretos, você é capaz de prever isso. Por isso te dá vontade de tomar banho. Né? E mesmo nos dias que não dá tanta vontade, você vai, porque a dopamina ela aumenta quando a gente prevê uma recompensa. Quando você tem a expectativa desregulada sobre um evento, por exemplo, eu acho que se eu me esforçar X, eu vou conseguir o resultado Y. E você faz X e não consegue o resultado Y, porque você previu de uma forma pobre o quanto era necessário para conseguir o Y, você achou que já era o suficiente, o que acontece? A dopamina cai muito e você se frustra muito. Por quê? Porque você se decepciona muito. Só que o problema não é que a vida é difícil, não é isso. E não estou dizendo que é ou não difícil, mas não é que a vida é difícil. O problema é que a tua expectativa em relação à vida ela está desregulada, pelo menos nesse cenário. Aí você vai pensar uma coisa dessas. Eu já mudei muito a minha postura, mas o teu muito ele é muito discutível. E pela evidência, que é qual? O resultado que você não está tendo, demonstra que o teu muito, na verdade, você tem que aumentar o sarrafo. O teu muito, ele ou está na direção errada, ou está na forma errada. Tem uma incongruência aí. Tá? Então reveja isso daí para você ajustar as suas expectativas, porque aí vai ser melhor você proteger a tua confiança. Porque se você interpreta mal, tem uma expectativa errada, você vai ter uma confiança baixa, você vai sofrer mais, você vai tender a errar mais, você vai se desmotivar. E aí você vai começar a deixar para trás algo que talvez seja importante para você hoje, né? Caso seja importante, esse raciocínio que eu estou falando faz sentido. Certo? Vamos lá. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui que ela é a pergunta, uma das que mais são feitas aqui, que é a Denise, né? Eu falei que eu te ia responder, né, Denise? É pelo Facebook aqui, olha só. Ela está dizendo o seguinte, Vitor, tá, mas o que eu faço, Vitor, quando uma pessoa, né, quando o alcoolista que eu amo, ele se recusa a conversar? E ela continua, ela diz assim, ó, ele não quer conversar porque ele não quer aceitar que é alcoólico. Obrigado pela pergunta, Denise, e obrigado por ter tornado a resposta muito fácil, muito simples. Eu vou te responder, porque talvez você não tenha percebido, mas você própria respondeu, só que talvez você não tenha entendido o que significa o que você própria já me disse. Então eu vou tentar traduzir isso para você. Olha só,
Ninguém... Ó, quando a gente tem seres humanos em geral, tá? Isso é um pressuposto, um princípio psicológico, é um jeito que a nossa mente costuma funcionar, que é natural para todos os seres humanos. E um desses princípios psicológicos, ele diz o seguinte, que quando existe um rótulo que a gente enxerga como muito negativo, a gente tem a tendência a não querer olhar para esse rótulo que a gente enxerga como muito negativo. Por exemplo, se você for, vou dar um exemplo que não é o teu caso, é um exemplo totalmente aleatório só para ser didático com o contexto, né, com o conceito que eu quero explicar. Que é o seguinte, se as pessoas começam a dizer que você é chata. Ô, você é chata. Ô, Denise, você é muito chata. Meu Deus do céu, como você é chata. Ah, Denise é uma chata. E aí, daí você começa a ouvir isso das pessoas, você começa a ficar ressentida com isso. Mas por que eu sou chata? E aí as pessoas justificam com coisas que você não considera descabidas, né? Você não acha que é uma coisa de uma pessoa chata. E aí você vai se sentir como? Injustiçada. Pô, e até porque ser uma pessoa chata é uma coisa muito negativa, né, na nossa cabeça. Só que aí é o seguinte, se uma amiga tua chamar você pra conversar e falar assim, olha, oi Denise, eu quero conversar contigo porque, sabe, eu gosto muito de ti, mas eu quero te dizer a verdade, Denise. A verdade é que você é uma grande de uma chata, Denise. Você acha que você vai olhar pra essa sua queridíssima amiga e vai pensar assim, que legal, me conte mais sobre isso, que agradável, realmente não, eu vou admitir que eu sou uma grande de uma chata. E agora eu vou buscar então o quê? Eu vou buscar ajuda, pelo amor de Deus, porque o meu sonho é que ninguém me ache uma chata. Será que você faria isso? Eu acho improvável. Né? Eu acho que você, como uma pessoa, na maioria das pessoas, se sentiriam injustiçadas, iam se sentir ressentidas com isso. E talvez até nem ouvissem o pouco de verdade que possa existir nisso. E talvez você nem estivesse disposta a ouvir o fiozinho de verdade que possa ter nisso. Por quê? Porque a palavra chata, ela denomina uma conduta questionável, variável, discutível. E ela já classifica como negativa, indesejada. Então isso cria uma falta de desejo de conversar. Isso cria na cabeça de uma pessoa um estresse, né? Um estresse emocional. Você fica chateada, você fica, desgostosa. E o que acontece? Talvez você sinta raiva, medo, angústia, tristeza. E aí, quando você está assim envolvida com emoções intensas, né? Desencadeadas, ou emoções significativas, relacionadas a esse conceito negativo que você não quer ter, que, poxa, o que vai acontecer? O teu cérebro não vai funcionar bem. Porque as emoções, elas acontecem numa parte do cérebro um pouco mais para baixo, né? Que talvez a gente possa chamar isso de sistema límbico, ou próximo ao sistema de recompensa cerebral, que é a parte um pouquinho mais para baixo no cérebro aqui. Essa área se liga com o córtex pré-frontal, que é a área atrás da testa, que é a área mais racional. Então imagina, tá? Em termos assim bem simples, a área racional do cérebro, a área emocional do cérebro. Você começa a ficar chateada que a sua amigona te chama de chata, querendo chamar você para conversar, para te dar um sermão e dizer como você é chata, nos termos dela. O que vai acontecer? Você vai ficar chateada. E ao invés de refletir que é isso aqui, essa parte do cérebro, córtex pré-frontal, faria isso, você não vai refletir. Essa área vai ativar tão forte, e ela é ligada com a outra, que ela enfraquece a área do raciocínio, do discernimento, da perspectiva. Né? Você já experimentou? Um dia que você estava com muita raiva, você estava pensando de uma forma muito mais negativa sobre aquela situação. E daí depois, quando você se acalmou, você conseguiu repensar. Então isso é natural. E é isso que acontece no cérebro de um ser humano quando você faz isso. E aí, antigamente, isso é uma coisa muito velha, mas ainda segue esse raciocínio pobre e que contamina com ignorância a gente, quando a gente não olha para isso. Que é o raciocínio de que, então os alcoólatras, eles são mentirosos. Então eles nunca admitem que são alcoólatras. Então ele não gosta de conversar porque ele não quer aceitar que é um alcoólico. E se ele não quer aceitar, ele é o idiota, ele tá errado. Então o que eu faço quando ele se recusa a se submeter à minha realidade? Nossa, eu sou a dona da razão. Como é que esse idiota, esse imbecil, esse energúmeno, como é que ele não enxerga o óbvio?
Porque o óbvio não existe, querida. O óbvio não existe. O óbvio é uma invenção de dominação violenta, agressiva, negativa, terrível. Não existe o óbvio. Existe tirania, existe incompreensão, existe falta de consideração. E isso geralmente se traveste, isso se fantasia, isso se esconde por trás de um discurso moral, como: mas é só ele admitir que é alcoólico. É óbvio que é alcoólico. Ele tem que aceitar. Como é que ele não vai aceitar? E aí a pessoa faz o quê? Ela se fecha, se defende, se protege. Porque a gente nunca pode tentar eliminar de uma pessoa, tentar destruir de uma pessoa a autoimagem que ela tem dela. Porque na vida, uma das poucas coisas que a gente precisa ter mesmo é uma mínima autoimagem digna de nós mesmos. Se a gente começa a atacar, a criticar, a querer que o outro se submeta a nós, a gente está atacando a autoimagem, a autoestima de uma pessoa. E é muita maldade nossa fazer isso. Porque a pessoa precisa ter um mínimo, por mais que ela esteja errada, se ela não sentir o mínimo senso assim de respeito, se ela não sentir o mínimo assim de flexibilidade para você, pelo menos com as palavras, você usar termos que não sejam tão agressivos para ela, você vai estar fazendo com que ela fique muito mais preocupada em defender o resquício de autoestima e de dignidade que ela tem, do que pensar na ideia que pode ser muito boa que você tenha para trazer. Ninguém vai te ouvir dessa forma. Tá entendendo? Então o problema não é que ela se recusa a conversar. É que você não percebe que você está indo conversar com agulhas nas mãos. Você não está percebendo. Porque muita gente fala dessa forma com toda naturalidade. O alcoólatra é um lixo, ele não se importa com ninguém. Ai, os alcoólatras são grandes egoístas e egocêntricos que não se importam com ninguém. São cretinices que se fala por aí, que contaminam e que enchem de ódio e de violência naquilo que é tão importante para que a gente possa se comunicar, né? Que a gente possa se conectar com os outros, que é a comunicação. Aí a gente vai sujando com violência e muitas vezes com muros, né, que separam a gente de quem a gente ama. Por um discurso que não é nem nosso. Ele é só uma ignorância repetida que a gente, por pouco conhecimento, sai por aí repetindo. Porque a gente não sabe, né? Por isso que o conhecimento liberta. Né? Por isso que é importante, se você quer fazer quem você é parar de beber, você estar aberto a rever conceitos. Metade do meu trabalho aqui, eu juro pra você, metade do meu trabalho aqui no curso ACA é desfazer conceitos errados, é desfazer vícios de compreensão. Se você quer fazer quem você é parar de beber, você não enxerga caminhos, você acha que já tentou de tudo, é porque você está completamente contaminada com os seus preconceitos, com ideias baseadas em ignorância profunda, que você, por convívio, por ouvir falar, você acabou assumindo como verdades coisas que são absolutamente degradantes, horríveis, violentas, ignorantes. Que às vezes você não tem tempo para passar o seu dia inteiro pensando sobre isso, e você acaba o quê? Assumindo como verdades discursos muito perigosos. Como, por exemplo, esse que eu te falei e outro, o discurso da codependência. Ai, fulano é codependente, quem fica com o alcoolista, tem muitas pessoas que são codependentes. Isso é um papo para outra hora, mas é lamentável. Isso são coisas que a gente precisa erradicar. E como é que a gente vai erradicar? Com conhecimento, com estudo. Não é com agressividade, é com estudo. É com conhecimento de qualidade. Boa, que bom que você entendeu, Denise. Algumas pessoas que estão ouvindo o que eu disse podem pensar algo errado e eu gostaria de ver se eu consigo evitar isso. Que é o seguinte. Ai, Vitor, então você está querendo dizer que o sacana do meu familiar, da minha familiar, que bebe demais, ela fala o que ela quer pra mim, ela me maltrata, ela faz várias coisas que eu não gosto, e ainda assim eu devo tratar ela com respeito e dignidade? Pois é, cara. Se a gente se sente justificado a perpetuar um comportamento agressivo e violento, a gente não conquista a paz, a gente não conquista os nossos objetivos.
E nada disso é submissão, você entende? Que às vezes na nossa cabeça, quando a gente está muito focado nessa ideia agressiva, o que acontece? A gente só consegue enxergar duas posições. Quem está agredindo e quem está sendo agredido. E daí quando você percebe que você está agredindo, você começa a pensar, não, mas eu vou ter que mudar para a posição de estar agredido. Não é isso. Não é para você deixar de lado o seu autorrespeito. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que não existem essas duas posições só. Inclusive essas duas posições de estar sendo agredido e estar agredindo são coisas muito ruins que não levam nenhum benefício para ninguém. Esse é o ponto, tá? Outra questão relacionada à comunicação aqui, que é o seguinte. O que dizer quando ele diz que a gente não entende que ele bebe para aliviar a cabeça dos problemas? Sabe o que você diz? Você para de querer dizer porque você nasceu com duas orelhas e uma boca. E ele tá falando, Márcia, você não me entende. Aí você, ao invés de ouvir, você quer dizer? Pô, ele tem razão, você não entende. E enquanto você não entende que ele bebe para aliviar a cabeça dos problemas, você não ajuda ele a pensar que essa é uma decisão idiota. Se você não entende que ele faz isso, se você não demonstra que você compreende que ele faz isso por uma razão lógica, uma razão justa, não no sentido assim, válida, que tem o ponto de vista dele, ele não precisa estar certo, a gente não precisa concordar, mas ele é legítimo, é o que ele pensa, é como ele lida, você vai fazer ele se sentir incompreendido, porque é fato. E aí você vai prejudicar muito as chances dele poder considerar errado isso que ele faz, dele considerar alternativas, dele considerar formas melhores, que talvez hoje ele não consiga nem se sentir capaz de fazer para aliviar os problemas da cabeça dele. Né? Tá entendendo? Se ele tá dizendo, vocês não entendem que eu bebo para aliviar os problemas da cabeça. Eu quero entender. Eu quero entender, me conta, como é que é? Aí você tá criando nele uma habilidade, você está desenvolvendo, você está estimulando nele uma habilidade que ele próprio não faz nunca. Que é o quê? Parar para pensar o que está acontecendo. Parar para pensar como é que é. Né? Porque se a gente sempre chega com julgamento, com crítica, a gente pode até ter razão, mas a gente está bloqueando o espaço que o outro teria para pensar sobre o que ele mesmo está fazendo. E nada é mais poderoso que um argumento que vem da própria pessoa. Então, você quer ter poder no que você vai falar para o outro? Então aprenda a fazer perguntas certas, do jeito certo, ouvir. Você vai estimulando, você vai guiando o outro a pensar de uma forma aberta, sem estar com a guarda levantada. Aí você vai começar a ouvir ele e se convencer. Né? E daí, Vitor, mas o meu alcoolista ele me acusa por beber e fazer besteira, ele diz que a culpa é minha. Eu sei que essa é uma questão que pode ser dolorosa, desagradável, você ser acusada, ainda mais quando você considera que isso não é justo. Mas um caminho que eu te diria a gente tem no curso A uma aula inteira, bem detalhada sobre isso. Quando o alcoolista coloca a culpa em mim, eu vou te dar algumas sugestões aqui para você começar a entender isso. Né? Isso que eu explico com detalhes dentro do curso A. Quando ele coloca a culpa em você, a primeira coisa que você precisa fazer, uma dica que eu te dou, um norte para você lidar com isso, é você parar e escutar. Ele está dizendo que ele bebe por culpa minha, ele faz besteira por culpa minha. Ok, deixa eu ouvir. Solicite mais informações. Primeira coisa, solicite mais informações. Antes de se defender, peça detalhes. Né? Tente entender de verdade. Peraí, deixa eu entender, como é que é? Como é que é? Vamos olhar para ele, deixa eu ver, como é que é? O que acontece, como é que é? Questiona mesmo, o que acontece? Peça mais informações. Abaixa a guarda, escute as informações. Se houver algo que for verdadeiro, real, e que você considere, olha, isso aqui eu tô 5% errada. Se você reconhecer isso, esteja aberta para isso. Reconheça essa parte que está errada. Rápida e enfaticamente. Não é verdade, aquele dia que eu xinguei você, que eu disse um palavrão para você, que eu fiz aquela coisa errada, eu não estava certo, eu estava errada. Admita o seu erro rápido e enfaticamente. Agora, o resto que você não concorda, você busca entender e talvez, olha, eu gostaria de te falar o meu ponto de vista. Posso falar o meu ponto de vista? Né? Peça permissão, fale o seu ponto de vista.
mas abrindo espaço para que ele discorde. Se ele discordar, você vai fazer o quê? Você vai concordar em discordar. Você vai respeitar que ele discorda, que vocês enxergam isso de uma forma diferente. Tá entendendo? Essa é uma forma de você lidar com as acusações, com as injustas, né? Claro, a gente poderia entrar em muito mais detalhes sobre isso, mas eu acredito que esse é um norte inicial para você pensar sobre isso. Mas assim, ai Vitor, mas se eu pergunto e ele não fala, você está perguntando mal. Não é perguntar, é ouvir. Ah, mas ele nunca quer falar sobre isso. Então, precisa colocar isso como de uma forma que seja mais favorável para que ele ouça, né? Aí você tem que aprender a ouvir também. Porque a gente acha que é fácil ouvir, né? Ah, quem não sabe ouvir acha que é fácil. Um psicólogo, um psiquiatra que trabalha com terapia, por exemplo, ele passa anos de treinamento para aprender a ouvir uma pessoa. Aí chega você do nada e acha que é fácil? Não. Você não precisa fazer anos de estudos para isso, mas você precisa aprender a ouvir. Porque a gente não aprende isso. Geralmente a gente nunca é ouvido em lugar nenhum. Aí a gente fica adulto e fica devendo essa habilidade. Então, se o outro nunca fala, tem uma boa chance de a gente não estar conseguindo saber ouvir também. Ou pelo momento que a gente fala, ou do jeito que a gente fala. Então, sempre, cara, o melhor caminho vai ser você olhar. Existe esse problema. Como eu posso, hipoteticamente, estar contribuindo para que ele ocorra? E como eu poderia, hipoteticamente, fazer algo diferente para que ele mude, melhore ou pare de acontecer? Sempre que você fizer isso, você vai estar ganhando. E é a atitude que quase ninguém faz. Por isso que as pessoas, a maioria, vivem muito mal. Quando tem um problema, a maior parte das pessoas, e é quase automático isso, pensa o quê? O que o outro está fazendo errado para eu apontar o dedo? Porque é mais confortável, é mais gostoso. Eu aponto o dedo para o outro, não preciso olhar para o que eu posso fazer de diferente. Né? E eu vou lá fazendo as coisas tudo meio estabanada, e aí eu canso, aí a minha confiança vai para baixo, quando na verdade talvez pudesse ser diferente se eu tivesse mais conhecimento sobre isso. Dr. Vitor, e quando o marido bebe muito e fica nos botecos falando mal da esposa, que ela não comparece e tudo mais? Como a esposa pode fazer algo se a pessoa bebe e fica dizendo que a esposa não agrada o marido em nada? O que fazer? Olha, primeiro que é o seguinte, existem dois problemas aí. O primeiro é, se você sabe que ele fala mal de você para as outras pessoas, isso é um problema separado. Quer dizer o quê? Isso não interessa o que vocês têm de problema, não interessa quem está errado. Quem fica falando mal de um problema entre vocês, né? Vocês no casamento, um falando mal por aí para os outros, não interessa se está certo ou errado. Eu recomendaria para você, isso claro, não é uma regra para todos, mas eu recomendaria para você colocar isso instituir isso como algo inegociável. Que é o quê? Roupa suja se lava em casa. Você acha que não tá bom? Roupa suja se lava em casa. Ah, mas a minha esposa não comparece. Olha, você pode ter daí, tem várias. Se você estiver no curso ACA, vou te recomendar você assistir os módulos de comunicação. Tem uma aula lá que se chama Pedindo para que os outros se modifiquem. Você vai assistir essa aula. Tem lá um roteiro quase pronto já para você usar. Você vai precisar só botar as palavras, mudar o seu nome. Começa por ali. E aí você pode ir evoluindo com o judô psicológico. Eu te recomendaria utilizar, por exemplo, o feedback empático. Né? Tá na fase 2 do judô psicológico, mas você pode usar em outros momentos. O feedback empático é o quê? É você expressar de uma maneira empática e sem julgamento, né? Se protegendo contra a resistência, expressar aquilo que você sente. Se for real, você pode dizer algo do tipo, por exemplo, que não comparecer, né? Eu estou imaginando uma situação sexual, possa estar relacionado também a ele também agir de formas que não aumentem a tua vontade de comparecer. E que se ele quer comparecer, talvez ele possa começar a ser mais atraente, mais desejável, né? Por exemplo, parando de falar mal de você para as pessoas na rua. Vitor, eu sempre faço elogio a ele quando sóbrio e falo para não se diminuir porque ele é bem legal sóbrio. Cara, uma das coisas mais desagradáveis que existe quando a gente está mal e pensando mal sobre si mesmo, na minha opinião, é alguém chegar e falar: ai, não se diminua.
Isso tá na categoria desprezível, na opinião do Vitor, tá? Com todo respeito. Do consolo. Uma das coisas mais, na opinião do Vitor, mais desagradáveis, mais dolorosas de se ouvir em situações assim, são consolos. Consolo é uma coisa superficial, é uma coisa mecânica, uma coisa desconectada, é uma coisa falsa, social, que a gente fala só porque não tem o que falar. Né? Por exemplo, você vê uma pessoa que aconteceu uma tragédia, sei lá, perdeu a casa numa enchente. Aí você vai lá e fala, mas não fica assim, tem gente que é pior. Não, vai ficar tudo bem. Pô, é o tipo de coisa que ninguém realmente gosta de ouvir. E outra coisa, se ele tá se diminuindo, minha amiga, ele tá se diminuindo, presta atenção aqui, ó. Se ele tá se diminuindo, não fala que não é para se diminuir. Você não deveria diminuir o outro por uma questão de bom convívio. Agora, se o outro está se diminuindo, pode ser aí uma oportunidade para que você estimule ele a pensar sobre as razões que ele próprio tem para se sentir mal com ele mesmo. Às vezes você que está me ouvindo aqui, você esquece, porque às vezes isso não aparece, mas está lá, que é o mal-estar da pessoa que está agindo errado. Porque se ao longo do tempo você só fica falando, não se diminua, você está abafando, você está colocando, você está apagando um fogo que é necessário para fazer a comida que você quer comer. Precisa deixar ar para que a pessoa fale aquilo que está incomodando nela própria. Mas você está achando isso de você? Por que você acha isso? E se você tem críticas em relação a isso nesse momento, você tem insatisfações, bom momento. Não, pois é, não, realmente você está deixando a desejar. Pois é, eu faço tudo errado. Não sei se tudo, né? Não sei se tudo. Mas tem coisas que realmente precisam melhorar. Se você acha ruim, né? Porque realmente eu não gosto, né? Por exemplo, quando você fala mal de mim por aí. Pô, não é legal, né? Não é legal. E aí, você vai fazer uma coisa a respeito disso? Ou você pretende, não com essas palavras, tá? Mas é o raciocínio por trás. Você vai fazer alguma coisa a respeito disso ou você pretende só reclamar na minha orelha? Para eu consolar você de uma maneira completamente trágica. Não. Ele tá falando, ele tá apertando, ele tá sofrendo, tá doendo. Ouve. Acha que ouvir é só bem pro outro? Não, eu vou ouvir como um presente pro outro. Não, você vai ouvir de verdade. Ouve a reclamação também. Deixa ele enfiar a faca dentro. Deixa ele se incomodar. Deixa ele fervilhar com isso. Isso é positivo. No curso A que a gente não tem os estágios da mudança? Tem os estágios da mudança. Não tem lá aquela escala, no começo do judô psicológico, eu explico como é que uma pessoa passa de não querer parar de beber até o ponto de se comprometer com a sobriedade. Você lembra? Tem os quatro elementos que precisa criar, né? Os 4 elementos que precisa avançar. Lembra? Vai lá revisar se você não lembra. Início do judô psicológico. O que é? O primeiro, reconhecer que é um problema, né? Reconhecer um problema, não alcoolismo, mas reconhecer coisas não tão agradáveis racionalmente. Segundo, é a angústia, é o desagrado, é o desconforto. Então, quando você começa a ver o desconforto, você não apaga, você acelera. Você não acrescenta coisas injustas e agressões, não é isso. Mas você dá corda. É mesmo? Pois é. É mesmo? Pois é. Vitor, ele tá falando que ele é um marido ruim. Mas ele não parece, ele não tem sido um marido ruim em muitas situações? Então por que vai falar, não, você é muito legal quando você está sóbrio? Não interessa, isso é um problema dele. Agora, você não está sendo um marido, né? Realmente, você tem razão. Eu até agradeço por você tá olhando para isso agora, porque realmente tem coisas que não estão tão legais mesmo. Você não precisa ficar o tempo todo falando, não pense isso de você, isso é só porque você bebe. Esse é o abacaxi dele. Ele tem que descascar esse abacaxi. Ele precisa descascar esse abacaxi. O seu papel, ele é colocar a pessoa para descascar o abacaxi dela. Tá entendendo? Aí você pega, ele fala mal dele. Não, quando você tá sóbrio, isso é bem legal. Para! Aí você tá enchendo o saco. Você tá jogando fora uma oportunidade maravilhosa de poder estimular que a mudança acelere, pô. Vitor, eu já me propus a não buscar bêbado na rua, mas meu filho sempre pede e eu acabo cedendo. Entendi. E aí? Você já está enxergando aqui, olha só, tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando você está buscando alguma coisa na sua vida, qualquer que seja, tá? Você precisa entender,
se você já entendeu qual é o problema, porque às vezes está faltando isso na gente. A gente quer uma solução, mas a gente ainda não entendeu qual é o problema. Beleza. A gente está nessa fase de entender, tá, o que será que eu estou fazendo errado? Deixa eu parar, observar, o que eu poderia fazer de melhor? E aí você começa a aprender. Beleza. Você vai reconhecendo, vai aprendendo. Agora, quando você reconhece algo, não, olha só, eu estou olhando para essa coisa, né? Por exemplo, eu já percebi que buscar o meu marido bêbado na rua não é interessante, isso não é bom, não vai me ajudar. Tá, percebeu. Agora, esse é o teu abacaxi. Esse é o teu compromisso. Tem certas coisas que só você pode fazer por você. Da mesma forma que daí você fala assim, ó, mas eu sei isso, eu já me propus, mas pronto, tá vindo pra você. Aí o teu problema real, que é qual? O filho pede, você acaba cedendo. Tá? Esse é o teu problema. Agora, o que você vai fazer a respeito? Esse é o teu problema. Eu entendo que pode não ser fácil, mas esse é o teu problema. Então agora, o que está faltando? Será que está faltando você aprender, entender melhor e lidar melhor com os teus sentimentos em relação ao filho? Né? No curso ACA, a gente tem uma parte sobre quando uma armadilha é difícil de modificar. E a gente tem uma ferramenta chamada automonitoramento, que você vai observar e tem técnicas para isso, para você poder entender como modificar isso, para você não cair nessa armadilha. Tá? Porque se você começar a não assumir responsabilidade sobre essa tua dificuldade, tá tudo bem, todo mundo tem alguma dificuldade em alguma coisa. Só que o que a gente precisa? Olhar para essa dificuldade e se responsabilizar por ela e lutar para modificar ela. O que eu preciso? Então eu preciso agir dessa forma. Tá no curso ACA? Já fez o exercício? Fiz o exercício e tal. Compartilha na comunidade. Tem outras pessoas que já passaram por isso há muito tempo, que já sentiram na pele o que você está sentindo agora, outras mães também. E aí você vai poder ter mais apoio social. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma ferramenta, você vai ter técnica para lidar com isso, você vai ter mais clareza para lidar com isso, e você vai ter um ambiente social que vai te arrastar para ajudar a tua mentalidade a ficar no lugar certo. Né? Então é isso que eu recomendo para você. Né? Olhou para o problema, beleza, tá aí agora, como é que eu vou fazer? E aí seguir o teu caminho para resolver ele. Vou responder uma pergunta de um pouco diferente. Vou responder, do Paulo, que é a seguinte. Vitor, eu sou ex-alcoólatra. Não, você é um alcoolista abstinente, meu amigo. Isso aí não vai pro passado, mas acho que você já sabe disso. Com 26 anos, após 2 aprovações em concurso público, resolvi parar, né, depois de cometer muitos erros embriagado. Como eu faço para sempre me lembrar dos motivos pelos quais eu parei e não beber mais? Olha, eu vou te dar uma sugestão. Se junte com pessoas que não valorizam tanto assim o álcool. Se junte, crie um ambiente, se desenvolva esse ambiente, cultive um ambiente em que os teus amigos acham uma besteira ficar bebendo e enchendo a cara. Em que eles achem isso negativo, em que eles tenham mais preocupação em construir uma vida boa, né? Se foi aprovado num concurso público, provavelmente tem gente que trabalha firme, que constrói coisas boas. Provavelmente você consegue, se você procurar bem, você vai se juntar a pessoas que o quê? Que tem um propósito maior, que tem um interesse, uma vida mais interessante, né? Porque a pessoa, para achar que o álcool é tão especial assim, é uma pessoa que tem uma vida muito pobre, tem uma vida pobre, que está perdida no planeta. Então se junte com pessoas que têm uma preocupação em viver melhor. Mas, Vitor, eu não sei que pessoas. Vou dar umas sugestões, por exemplo. Começa um esporte. Começa a competir no esporte. Começa a se juntar com pessoas que pensam em outras coisas. E aí vai ser natural para você achar sem graça. Achar uma coisa que não tem tanto peso, não tem tanto valor beber assim. Você vai ver pessoas assim com uma vida tão melhor que vai parecer idiota a decisão de beber. Eu vou encher a cara. Mas que idiota é isso? E se você não fizer isso, se juntar com pessoas que sempre enchem a cara, contam vantagem o quanto beberam, o que vai acontecer? Você vai começar a se achar idiota por não beber. Porque a gente não tem tanta liberdade assim, meu amigo. A gente não tem a cabeça tão forte quanto parece. Nós somos produtos do nosso meio. Não adianta querer mudar contra todo o ambiente. O ambiente que eu digo, mesmo que todas as pessoas ao seu redor sejam de um jeito, você consegue criar um ambiente diferente, lendo livros, ouvindo podcasts, seguindo pessoas diferentes
e sempre se alimentando dessas ideias, sempre circulando por essas coisas da tua cabeça, cuidando com as coisas que você bota na tua cabeça. Você vai criar um ambiente em que vai ser horroroso fazer diferente. Você vai sentir prazer, motivação em acordar cedo no final de semana e fazer as tuas coisas. Você vai se sentir engajado, você vai se sentir muito mais feliz e vai parecer idiota. Ah, beber, você não vai precisar ficar lembrando dos males do álcool, porque não vai parecer tão legal. Não vai parecer uma grande decisão. E essa é a melhor forma que existe para você se manter firme. Né? Essa é a melhor forma que existe para se manter firme. Ó, outra pergunta interessante. Dr. Vitor, eu sei que o alcoolista tem dificuldade de se controlar. Quando ele diz que deve provar para ele mesmo que tem controle sobre o álcool? Olha, quando ele diz que deve se provar para ele mesmo que ele tem controle sobre o álcool, primeira coisa que é algo compreensível, né? A pessoa perceber que ela tem um problema com álcool é uma coisa que, para quem gostava de beber, tem amigos que bebem, tá nesse ambiente todo atrapalhado, o que acontece? É natural a pessoa não gostar dessa ideia de limitação, é natural. Mas o problema não é esse. A pessoa não gostar da ideia de limitação é natural, mas agora, ela achar que tá tudo bem, ela correr o risco de se perder de novo, é a grande questão. Você não precisa ficar falando, argumentando. Inclusive é o oposto, não é pra você ficar falando, não beba, que você vai se perder, hein? Você vai dar tudo errado. Não. Assim, eu entendo pra você que é muito importante você se testar. Você talvez já saiba, mas eu tenho muito medo do que possa acontecer porque eu gosto mais da nossa vida como tá agora. E eu entendo, você não tem tanto medo de que as coisas voltem a piorar como eram antes. Você expressou a tua opinião, você até ajudou ele a pensar sobre o que ele está pensando, porque essas coisas são muito impulsivas, e você ao mesmo tempo não se colocou na frente. Esse é um rolo teu, é um problema teu, e eu tô vendo que você não está preocupado. Tá entendendo? Você vai criar um nó na cabeça dele, vai olhar, talvez ele até tropece. E daí você vai seguindo, usando as estratégias que você sabe quais são, né? Pelo menos as estratégias, se você está no curso ACA, você já sabe quais são. E vai seguindo, focando no processo, na tua parte. Responde a minha pergunta. Olha, no Instagram, se você não colocou na caixinha de perguntas, a chance de eu achar a tua pergunta é muito baixa. Ainda mais se você, ao invés de repetir a tua pergunta, você pedir para eu responder, eu não consigo encontrar ela. Vamos ver se eu consigo achar. Boa pergunta, olha só. Vitor, quando a família dele é desunida e não entende que as bebedeiras dele são um problema e não ajuda, nada, e pelo contrário, só prejudica. Eu vou te falar duas coisas. A primeira é que tem uma aluna do curso ACA que essa semana até ela estava mandando um depoimento para outras alunas contando que ela começou numa situação muito parecida com essa. A família desunida que não entendia a bebedeira, e pior que isso, a família levava bebida para ele. A mesma família levava bebida para ele e falava na mesma noite, no mesmo jantar, que precisava internar ele, botar ele num hospício para ficar 1 mês, 2 meses lá, para ver se largava a bebida. Porque ele estava desmaiado na mesa. Aí ele acordava, dava a bebida para ele. Essa mesma família. Uma loucura, doideira, uma coisa impensável. Tá? E outras coisas que eu não vou falar agora que acho que já deu para entender. Ninguém achava que ele tinha um problema real. Achavam que no máximo era uma coisa que ele precisa se internar lá e vir embora, mas beber é normal. Beber é bom, todo mundo bebe. E ela ficava um pouco preocupada com isso. Porque não tinha nem outras pessoas para ajudar ela. Ninguém acreditava nela. Nem que era um problema e nem que ela poderia fazer alguma coisa para mudar. Inclusive, as pessoas diziam para ela que ele era muito doente e que era uma loucura ela tentar fazer algo. Era uma ingenuidade da parte dela, que ela precisava se cuidar e tratar a codependência dela, porque não tinha o que fazer. Mas ela não ouviu essas pessoas e seguiu fazendo aquilo que ela tinha controle. E aí, depois de desafios, né, ela se empenhou para aprender, para aplicar, né, entrou no curso ACA, e hoje ela comemora que não, ele próprio, a família já não atrapalha tanto, e claro, a família é muito problemática. O que aconteceu? Ele próprio começou a sacar que a família dele atrapalhava ele. Porque ela tentar se colocar no meio era um vespeiro. Então ela começou a estimular ele, usando as técnicas do curso ACA, para que ele próprio começasse a perceber que ele estava sendo colocado para baixo.
que não estava sendo bom para ele. E ele próprio começou a dar limite para a família dele. Ele próprio começou a reconhecer que a família era um problema. Por quê? Cara, você que é casada com alguém, você tem que entender que a tua relação com a pessoa, ainda mais se você faz isso de uma forma intencional, ela tem poder. Ainda mais se você sabe o que você está fazendo, ela tem poder. É um poder imenso, porque as pessoas, tá, por natureza, nem que seja lá no fundo, ninguém quer se ferrar na vida. Ninguém quer sofrer. E alcoolismo é dor, é sofrimento. Alcoolismo é dor, é sofrimento. Então o que acontece? Se você estimular a parte boa da pessoa, como eu ensino no curso ACA, naturalmente ela própria também vai começar a reconhecer mais e ter interesse por mudar. E essa família que tanto atrapalha vai ficar no lugar dela. Agora, você que está fazendo um contraponto, que é como? Não é só tendo intenção de ajudar. Boa intenção, o inferno está cheio. Mas é você se comprometendo em fazer isso direito. Aí você pode ser um contraponto. Porque senão... eu quero que seja diferente, mas você não faz nem a sua parte. Eu sei, não é fácil, você não é obrigado também. Mas não vai avançar, né? Porque você tem que lidar com o que você tem controle. Tem que lidar com o que você tem controle. Certo, gente? Então, foi um prazer essas lives de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, me conta nos comentários. Me ajuda a divulgar, encaminha para todo mundo, me marca nos stories, me marca no Instagram. Convida mais gente para ajudar a crescer essa nossa comunidade que vive o amor contra o alcoolismo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!